paz do Senhor a todos. Amém? Cadê a nação das mulheres aí? Levanta a mão. Hoje vocês têm uma missão. Qual é? Interceder, né? Vocês vão interceder pela missionária aqui. Eu estava pensando ali, na hora do churrasco, todo mundo gostaria de estar no lugar do pregador. Sim ou não? Mas na hora da mensagem, não. Todo mundo fica assim, que bom que não sou eu. Vamos lá para mais uma missão, né? Meu Deus, quanto tempo faz que eu não ministro para a igreja? Faz muito tempo, né? Costumo ministrar para as mulheres uma vez no mês e na sexta-feira. E, portanto, continua sendo uma honra para mim ministrar a palavra do Senhor, não importa a igreja. É sempre bom falar do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça rapidinho, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nesse momento tão especial, meu Pai, na Tua presença nós estamos. Quero Te louvar, Pai, pela oportunidade de falar a Tua palavra, de poder expressar um pouco, Senhor, em alguns minutos o que é a santidade, ou pelo menos esboçar algum trecho, Senhor, no máximo que eu conseguir falar. Deus, nós sabemos que é impossível estudar o Senhor. A teologia só nos dá um rumo, Senhor. Mas é impossível te conhecer por completo. Mas eu te peço nessa noite, revela, Senhor, esse pouco através da Tua palavra hoje. Se o nosso tema é santidade, ensina-nos a entender um pouco sobre ela. Mas nós não queremos apenas entender. Ensina-nos a viver em santidade. Para que possamos de alguma forma ou desta forma nos chegar a Ti, meu Pai. Porque esse é o único caminho de conhecer o Senhor. Não tem outro caminho. Usa minha vida. Os estudos não são nada se o Senhor não estiver conosco. As horas gastas não significam nada se o Senhor não falar à Tua igreja. A missão do pregador só é uma, Senhor. Ser fiel à Tua palavra. E fazer com que a Tua igreja também entenda da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia. No livro de Levítico, como nós lemos no início. Irmão Francinei, traz aquele paninho, aquele papelzinho de praxe que eu uso aqui, tá? Por favor. Levítico capítulo 19, versículo 2, diz assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Eu não costumo pregar com esboço, mas eu vou tentar hoje, tá bom? Vamos acompanhar um pouquinho do contexto. O tema de santidade é um tema muito vasto. Dá pra gente falar muita coisa durante o ano todo, ou talvez mais que o ano todo, dá para falar sobre santidade. A raiz da palavra santidade vem do hebraico, que significa kodesh, que quer dizer corte, separação. E eu gostei desse termo para falar sobre o que eu entendi de santidade no texto. Vamos começar o texto aqui começando ali pelo final da vida de José. Quando José morre, a Bíblia nos fala que o faraó que sucede após a morte de José, não conheceu a fama de José. E por causa disso, sabemos muito bem que a fama de José era um grande líder. José foi um homem que ocupou uma liderança muito forte ali no reinado de Faraó, um governador, um homem de uma posição considerável política. Só que o faraó que se levantou não conhecia a fama de José. E a Bíblia nos conta que o povo, por se estabelecer ali no Egito, começou a crescer. Só que Deus tinha uma promessa feita aos patriarcas. O Senhor falou que um destino. Que destino era esse? A terra que mana leite e mel. Deus não falou: o destino de vocês é o Egito. Só que aí, passaram-se anos, o povo se estabeleceu, se fortificou, criou família, gerações se passaram, e o povo se acostumou, se adaptou no Egito.
Aí eu imagino que nesse momento, o Senhor tem um tempo determinado nessa linha para dizer para o povo: ei, eu não esqueci de vocês, eu tenho uma promessa. E a promessa não se cumpre no Egito, ela vai se cumprir fora do Egito. É retirando o povo daquela conformidade, é que o Senhor vai aplicar de fato o que ele tinha como promessa para o povo. Levantado como líder e sacerdote por Deus, Moisés, para conduzir o povo do Senhor rumo à promessa feita aos patriarcas. Então Deus levanta Moisés para representar o povo, porque a Bíblia diz que o povo cresceu de sobremaneira, que Faraó olhou e falou assim: esse povo vai nos oprimir. Eles são em grande número, certo? Agora nós vamos olhar a situação, o contexto atual que o povo vivia ali no Egito. Cerca de 400 anos. Quantos anos? 400, é muito tempo, não? Obrigada, irmão Francinei. Cerca de 400 anos vivendo ali no Egito, não como servos, mas como escravos. O Senhor decide colocar um ponto final na situação dos hebreus. E ele levanta Moisés para representar. Só que Moisés não era um homem comum, Moisés não era um homem ignorante. Ele era um homem a par da política, conhecedor das leis, conhecedor da religião. Ele era conhecedor de tudo, ele foi criado dentro do palácio. E o Senhor levanta ele para ser um libertador, porque Deus tinha uma promessa no meio do povo para cumprir. E para cumprir essa promessa, o Senhor tinha que resgatar. Só que aí a gente para analisar a história do povo egípcio. A gente vai aprender que se 400 anos se passaram, eu te pergunto, antes de continuar esse pensamento, o que você consegue aprender em um ano? Muita coisa, né? Sim ou não? Em 2 anos, muita? 10 anos? Muito mais. 400 anos, então, o povo estava expert na religião pagã, expert na filosofia, na ciência, em tudo o que envolvia o paganismo, o povo estava expert. Tudo eles sabiam. E se eles sabiam, como nós, a nossa natureza pecaminosa, ela tem um hábito de se conformar com as coisas que são mais doces, mais fáceis. Sim ou não? O pastor pode ministrar 10 anos de palavra, mas quando nós acharmos uma porta mais fácil, a gente vai aderir ou não? Porque nós temos o hábito de aderir a coisas fáceis. E coisas fáceis dificilmente têm a ver com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E foi o que aconteceu com o povo. E nesse período, já quero colocar aqui, põe para mim o livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 8. Como o paganismo afetou totalmente a vida dos israelitas. Ezequiel capítulo 20, versículo 8. Vamos tentar falar até o final, tá? Olha só. Mas rebelaram-se contra mim, isso foi palavras do Senhor, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações que se agradavam aos seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor. Para quê? Para cumprir a minha ira contra eles. Aonde? No meio da terra do Egito. A ira do Senhor se acendeu tão gravemente. Por que, irmã Sandra, que se acendeu gravemente? Porque o povo começou a se adaptar aos costumes pagãos. E não era o que o Senhor queria para eles. Qual foi o resultado? Coloca para mim o versículo 9 ao 11. Olha aí, ó. O que fiz, porém, foi por amor ao meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer para eles. Para quê? Para os tirar da terra do Egito. Deus está falando assim: olha, Ezequiel, o que aconteceu lá no Egito foi o seguinte: eu usei Faraó como instrumento de surra para aquele povo, de açoite para aquele povo. Por isso que quando a gente olha um governo que está oprimindo um povo, a gente começa a olhar para a Bíblia e percebe que nada mais é que uma vara de açoite de Deus cumprindo a sua ira sobre uma nação rebelde. Então, a Bíblia fala, a história nos mostra que o Senhor usa a vida de Faraó ali, só que ao mesmo tempo existe aquele ditado que matar 2 coelhos com uma cajadada só foi o que Deus fez. Porque ao passo que Deus estava chateado com os israelitas, com os hebreus, o Senhor também estava irado contra Faraó. Então ele fala assim: eu vou usar Faraó para açoitar os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu vou pagar uma conta com ele. Aí Deus levanta Faraó, persegue o povo, e vocês sabem o que acontece na história. Vamos lá.
Então o que acontece? Para tirar esse povo do Egito, veio as pragas, o Senhor fez uma missão ali miraculosa. O povo sai do Egito. Nisso que ele sai do Egito, agora tem uma necessidade, pergunte qual? Extrair o Egito deles. Agora é que vai ser difícil. Agora que vai ser desafiador. Põe para mim Levítico capítulo 20, versículo 7 e 8, por gentileza. Então lhes disse: cada um lance de onde? De si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito. Ponto e vírgula. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 8. Mas, olha aí a resposta do povo: rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava a mão de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, e nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles na terra do Egito. Não, é Levítico 27, 8. Eu li de novo o texto, foi, Mídia? A Mídia está devagar. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A pergunta é, quando alguém fala assim para você, uma mãe diz assim: meu filho, varre essa casa. O filho fala assim: mãe, por quê? O que a mãe responde? Porque eu sou tua mãe e eu estou te mandando. Sim ou não? Quando o povo quis perguntar: Senhor, por que eu tenho que ser santo? Ele falou: porque eu, o Senhor, sou santo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O que aconteceu ali? Agora eu quero usar essa palavra aqui, kadosh, no sentido de cortar. Porque olha só, eu pergunto para vocês: Adão e Eva eram santos, sim ou não? Sim ou não? Sim, antes do pecado, certo? Adão e Eva, representando a raça humana, com Deus o divino, eram um só. Sim ou não? Veio o pecado e dividiu. Certo? Agora o homem não tem mais relacionamento com Deus, acabou a intimidade de Deus com o homem, e o homem agora ele deixa a aliança com Deus para se aliar a um novo aliado. Quem é esse aliado? O pecado. Só que fazendo essa junção, seguiu-se até o dia do Egito. Olha só quantos anos se passaram. Seguiu-se até o dia do Egito, o povo misturado. Até o dia que o Senhor escolhe Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, já tá bom de se misturar, agora eu, Kodesh, eu separo, eu corto. É aí nesse momento que Deus pega, eu vou usar assim um simbolismo, Deus pega uma faca e corta ao meio e divide. Egito, pecado, contaminação, fica para lá. Agora eu tenho um povo, e esse povo para mim vai ser separado e escolhido. Calma aí, não vai ser só separado e escolhido porque eles estão no Egito e deixaram de estar. Agora serão separados e escolhidos porque eles têm um propósito, e é um propósito divino. Você pode até, quando vem a igreja, se converte a Cristo, você pode até pensar que a vida cristã é uma vida aventureira. Quantos de nós, quando nos convertemos a Cristo, achamos que vai ser muito legal? Agora, irmão, o que é a minha missão? Segunda ensaio, terça culto, domingo, a minha vida está ok diante de Deus. O Senhor fala assim: ei, 400 anos se passaram, mas agora que começa a tua jornada. É agora que começa a tua jornada de obediência. Tá pensando que é mole? Continuando lá. Deus entregou a lei a Moisés. Mas antes da lei do Monte Sinai existia a lei moral que Deus entregou ao homem antes, que Deus entregou ao homem na sua criação. Põe para mim Romanos 4,15, por gentileza. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, Paulo está falando assim: antes de ter a lei já tinha transgressão, então já tinha uma lei.
E que lei era essa? Moral. Charles Spurgeon escreve uma frase sensacional, que ele diz assim, que a lei nasce a partir do não. Deus falou não, nasce a lei. Ah, irmã, não está escrito, mas Deus falou não. E se tem o não, tem a lei. Aleluia. Adão e Eva eram santos antes do pecado. As leis tinham dois objetivos fundamentais. Primeira, revelar os princípios espirituais e morais de Deus como um modo de vida e não como um meio de salvação. Essa frase me chocou, porque eu pensava que era como um meio de salvação. Porém, é muito mais do que isso. Porque se eu sigo a lei de Deus apenas para ser salvo, logo eu não tenho um relacionamento, eu tenho uma meta. Sim ou não? Eu vou buscar Deus só porque eu sei que Ele não vai me matar. Mas quando existe relacionamento, eu busco porque independe se Ele me mata, se Ele me mantém vivo. Eu quero ficar perto dEle. Aleluia. Então, o que acontece aqui é que esse princípio de Deus revelar a sua lei agora tem como objetivo de vida fazer com que eu me torne mais perto, esteja mais junto. Não é igual aquele crente que diz assim, eu vou para a igreja senão vou me olhar feio. É aquele que diz assim, eu vou para a igreja porque eu sinto uma gratidão dentro de mim tão grande que faça chuva, faça sol, raio, trovoada, mesmo eu passando mal, às vezes eu não estou legal, mas eu vou assim mesmo. Por quê? Não é por causa do pastor, não é por causa do dirigente, é porque o meu senso de gratidão é grande a Ele. Aleluia. Deus queria mais que interesse. Ele quer relacionamento. Esses princípios tinham como objetivo revelar a santidade de Deus e a determinação de que seu povo também deveria ser santo. Sabe o que é interessante, é curioso? Que quando o Senhor se revela a Moisés, ali no Monte Sinai, o Senhor fala assim para ele, Moisés, ele se revela na sarça ardente. Ele fala assim, Moisés, tira a sandália do teu pé. Por quê, Senhor? Porque o lugar que tu pisa é santo. Não era a sarça que era santa. Não era um monte que era santo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é santo por causa de algo. Ele é intrinsecamente santo. Ele não é um objeto que depende de algo. Ele é a própria santidade. É por isso que hoje a santidade de Deus ela é uma ação tão grande na nossa vida que eu comparo a santidade de Deus como o sol. Hoje eu estava pensando sobre isso. Eu pesquisei algo aqui na minha mente sobre o que eu poderia comparar a santidade de Deus, porque é difícil defini-la, mas dá para comparar. Aí eu pensei no sol, pastor Wesley. Eu pensei assim, então a santidade de Deus é como o sol, que eu nunca vou poder tocar, mas sem o raio dele em mim eu nunca poderei viver. Você sabia que tudo que existe na face da terra depende dos raios solares? Que homem pode? Que homem já chegou? Homem já pode ter chegado à lua, mas nunca chegou ao sol. A santidade de Deus é como o sol. E não é à toa que Deus é comparado ao sol da justiça. Ninguém consegue olhar totalmente para o sol. Ninguém consegue tocar no sol. Ninguém consegue chegar ao perto mínimo possível do sol, porque não dá. Não dá para você chegar perto da santidade de Deus. Mas a santidade de Deus se chegou perto de nós. E é essa santidade que nos dá vida todos os dias. Aleluia. Aleluia. E quando ele se revela como um santo, ele fala para o povo, olha, vocês passaram 400 anos aprendendo tudo que não presta no Egito. Vocês conheceram Ra? Vocês conheceram Amon-Ra? Vocês conheceram Horus, Íris, Osíris? Mas tem um que vocês ainda não conheceram. Fala para Moisés, Moisés fala lá, ei, é o seguinte, pô, o nome dele é Eu Sou.
Ele não tem um título, ele só é eu sou. Ele não tem um nome, ele é eu sou. Ele é a necessidade que o homem tem. Ele é Deus. Aleluia. E quando ele se apresenta como um Deus santo, ele não se apresenta como um Deus intocável como Horus. Ele não se apresenta como Deus inabalável como Osíris, nem como Rai, nem o Amon-Ra. Ele representa, ele diz assim: olha, eu sou santo, a minha santidade é grande, eu sou intrinsecamente santo, mas tem um porém. Eu quero dividir com vocês. Aleluia. Na mitologia egípcia, todo homem que quisesse chegar ao pós-vida bem-sucedido, tinha que arrecadar ouro durante toda a sua vida. E aí quando vem para Cristo, para Deus, quando conhece a Deus, quem sabe teve aquele dia que Moisés estava sentado pensando. Eu me lembro do dia que fizeram promessas a Amon-Ra e nada aconteceu. Eu me lembro do dia que oraram a Horus e nada aconteceu. Mas eu também lembro de um dia que quando eu cheguei diante do Mar Vermelho, uma voz falou assim: Moisés, levanta o teu cajado. E eu não esperei dias, eu não esperei semanas. Simplesmente o Mar Vermelho se abriu. Nunca Horus fez isso, nunca Amon-Ra fez isso, nunca Osíris se apresentou. Mas ele disse: eu ouvi e ele fez. Aleluia. O nome dele é santo. Se você concorda que ele é santo, levanta a tua mão e adora o nome dele. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Ele se deu a revelar a nós, homens pecadores, homens que não poderiam, não mereciam, não eram dignos, mas ele compartilhou a sua santidade. Os israelitas, manchados e misturados do pecado do Egito, do paganismo, precisavam com uma urgência de separação, de ser dividido, de ser separado para um propósito genuinamente divino. A ação de Deus em querer santificar é inerente à ação do homem querer se santificar. Põe para mim Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Tá certo esse texto aqui? Aleluia. É Levítico, perdão. Levítico 22, 31. Eu escrevi, eu não entendo. Levítico 22, 31. Olha aí. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os... Eu sou o Senhor. Sabe o que o Senhor disse aqui para o povo? Ó, a minha santidade vai ser dividida com vocês. Só que tem um porém, vocês vão responder à santidade. De muitos atributos que Deus tem, um atributo santidade é um comunicável, é um que Deus compartilha conosco. Ele fala assim: olha, onisciência, não vou compartilhar. Onipresença, também não, é somente minha. Mas a santidade eu quero compartilhar com vocês. Só que eu não quero só compartilhar, eu também quero receber. Sabe, o relacionamento com Deus é uma coisa assim, tão fora de série, que Ele é o único Deus entre todas as nações que fala e quer te ouvir de volta. Deus fala e quer te ouvir de volta. Quando Ele diz assim: sede santo como eu, Senhor, sou santo, tu responde: Senhor, eu também serei santo. Mas tu não responde só com palavras, tu também tem que trabalhar para moldar esta santificação. Que relacionamento é esse que existe no mundo de irmão única? Não. Deus quer o teu feedback todo dia. Eu imagino que quando Deus se apresentava no jardim, toda virada do dia: Adão, como você está? Será que Adão ficava mudo? Senhor, está tudo bem. No outro dia, e aí, Adão, comeu? Comi, Senhor. No outro dia, e aí, Adão? E os animais? Tudo bem, Senhor. O pecado veio e Adão fez uma coisa que a gente reflete até hoje. Deus fala e a gente não responde mais.
Ele fala: Adão, onde tu estás? E a gente se cala. Deus fala assim: cadê a tua adoração? E tu fica mudo. Deus fala: cadê o perdão dos teus pecados? Eu estou esperando tu me pedir faz tempo. Aí tu emudece. A reação do Éden ainda está no nosso meio. E Deus nunca calou. Ele sempre vem nos todo dia, todo dia, todo dia. Ele vem através do louvor, Ele vem através da palavra, Ele vem no teu sonho, Ele ressoa aos teus ouvidos e te pergunta onde tu estás. E geralmente não tem essa resposta, porque não basta dizer eu estou aqui. Deus não quer que tu diga eu estou aqui. Deus quer que tu faça-se presente perante Ele. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Só busca santificação de fato só o eleito. Quem não é eleito nunca vai saber o caminho da santificação. Por quê? Porque Deus só se revelou aos seus. Aleluia. Nasce então a lei escrita. Passamos da lei moral, entramos na lei escrita. Os mandamentos. Pois Deus separou o homem do paganismo e agora é hora de seguir os preceitos de Deus. Põe para mim Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 25. Lucas 9, 23 ao 25. Dizia a todos, agora vai pegar o negócio. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se dia após dia tome a sua e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Eu gostei dessa versão. Agora vai ser diferente. Porque agora a lei de Deus vai ser um pouquinho mais pesada. Eu acho interessante o dia que Moisés sobe ao monte onde Deus revela a sua lei. Passa algum tempo com o Senhor lá. E talvez Moisés estivesse pensando que o povo estava, enfim, liberto do seu paganismo por causa de tantas maravilhas que viram. E de repente ele desce com a maior, a mais importante palavra que aquela nação precisava ouvir. Ele desce com os 10 mandamentos. E quando ele olha, já tem um bezerro de ouro. A herança do paganismo estava instaurada na congregação. E quando eu olho para esse texto de Lucas, eu percebo que o mesmo pensamento Deus teve para aquele povo naquele dia. Deus estava dizendo, olha, se vocês quiserem, não é como vocês pretendem que seja. Senhor, é o seguinte. Agora vamos fazer uma aplicação didática aqui com vocês, dinâmica. Senhor, é o seguinte, eu saí do Egito, mas sabe como é, né? Um bezerrinho. Na manha. Ah, Senhor. Moisés demorou, ninguém mandou ele demorar. Mas é um bezerro que vai que cola, vai que dá certo. O problema das vezes as pessoas saírem do Egito é o Egito não sair de dentro. Aí eu te pergunto, eu te afirmo, tem muita gente aqui que saiu da casa de show, mas ele falou assim, não, eu não preciso ir para a casa de show, eu ponho a minha musiquinha aqui no meu quarto. Ah, irmã, eu saí do bar, Jesus me libertou, mas eu com a minha esposa lá no meu quarto. Não precisa escandalizar ninguém não, é lá no meu quarto. Ah, irmã, o Senhor me libertou do cigarro, mas eu preciso dar um trago só eu, ninguém vê, não é mau testemunho, tem nem cheiro. Ah, irmão, o Senhor me libertou da pornografia porque eu vivia nas boates, nos motéis, mas dentro da casa dele rola um pornô devagarzinho. E quem disse que tu precisa estar lá no Egito? E hoje que o Egito tem iFood,
te entrega na tua casa. Antigamente tinha que alugar filmes pornográficos, hoje você tem de graça no seu celular. Mas basta se vestir como crente que todo mundo acredita que tu é crente. Basta colocar um saião que para todo mundo tu é a melhor mulher de Deus. O problema não é estar no Egito. Porque Daniel estava na Babilônia. Mas ele era crente na Babilônia. O povo do Egito saiu do Egito, estava no topo do monte esperando Moisés, um homem de Deus, homem de exemplo, um homem de testemunho, mas era tudo desviado. Ah, irmã Sandra, é porque sabe como é minha fraqueza? Eu sei como é, eu não sei Deus. Porque o nosso problema é querer sempre mostrar para alguém uma coisa que nós não somos. E a gente faz isso muito bem através da religião. A gente se esconde muito bem atrás da religião. Eu sei que quando a gente alcança um certo nível de intimidade com Deus, se há níveis que eu não sei, a gente não tem interesse em agradar homens. A gente tem interesse em agradar a Deus. Eu não preciso ir até o monte todo dia para mostrar que eu e ele temos um papo. Mas ele sabe que quando eu estou em casa, eu estou lavando louça e falando com ele. Ele sabe que quando eu me ajoelho, eu falo com ele. Ele sabe que quando eu escuto um hino, eu adoro a ele. Porque a nossa intimidade tem que ser além da religião. Aleluia. Agora é hora de arrancar do coração, porque não basta ser escolhido. Não basta ter um chamado. Tem que ser santificado. O problema depois de um tempo da nação era o seguinte: se Deus me chamou, olha só o problema. Deus me chamou do Egito. Nossa, tinha tantas nações para ele escolher, mas ele me escolheu, eu sou o cara. O Senhor falou: olha, é o seguinte, eu escolhi vocês, mas eu mato a qualquer momento. Não brinca comigo. Ah, mas eu tenho sangue. Ei, eu só vou cumprir minha promessa porque eu prometi a Abraão. Você sabia disso? Deus chama o povo. E o povo está pensando que Deus é alguém necessitado de fé. Deus está precisando se nutrir com a minha fé, com a minha religião. Deus está precisando de mim. É quanto alguns hinos, alguns pregadores dizem por aí, que nós somos o, como é o nome? O espelho, né? Que reflete a imagem do Senhor. Uns dizem que somos diamante, outros dizem que somos pérolas. E quando eu olho para a santidade de Deus, eu vejo que eu não sou nada. E eles achando que são alguma coisa, acabaram se decepcionando. Porque ser chamado não é o bastante. Aí Deus fala assim, agora eu vou... Aí eu não sei se vai dar tempo, mas Deus manda Moisés separar sacerdote. Era a parte que eu gostaria de começar com vocês. Da parte sacerdotal. Falei, irmã Adriana não mandou continuar. Se todo mundo ir embora, irmã Adriana, fiquei a senhora. Bora lá. Deus escolhe a nação para um propósito e institui sacerdotes para representar o povo diante de Deus. Através de uma tribo. Que tribo era essa? Tribo de Levi. Com a finalidade de santificar o povo. Amém? Para fazer um resumão, né? A gente já passa para a parte do sacerdócio. E no meio do povo que o Senhor escolheu para santificar, o Senhor levanta um líder, sacerdote, para fazer essa missão. Só que aí, quando a gente pensa assim, um povo chamado, um povo escolhido, um povo separado, está todo mundo bem. Pensa num povo que viveu em paz, o povo dos hebreus, os israelitas. Não, meu irmão, foi muita guerra. A começar, quando Moisés se levanta e fala assim, Arão vai estar comigo, aí se levanta um homem chamado Corá. Corá, cheio de si, ele fala assim, é o seguinte, Moisés. Olha só, eu estou falando do povo separado, tá? Povo chamado por Deus, separado, santificado. Levanta Corá e fala assim, ei Moisés, tu não é melhor do que a gente. Arão? Quem é Arão? Não, esse negócio aí tá errado, porque tem que ter um saliente, né?
esse negócio está errado. Deus não falou contigo assim, não. Eu sei que Deus quer alguém santo, separado, mas todo mundo aqui, foi o Deus que falou, todo mundo aqui é santo. Aí Moisés falou, eu concordo com tudo que tu está falando, mas só tem um porém, não foi eu que disse. Aí ele não comprou briga com Moisés. Aí o Senhor irado. Aí ele falou assim, aí pegou com uma coragem que só ele tinha coragem e já colocou-se líder sobre o povo e falou assim, todo mundo aqui. Aí Moisés falou assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Moisés já estava mordido. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, cada um pega o seu incensário. Vou fazer um teste aí. Colocou o teste do incensário e Deus reprovou. Aí ela vem. Então, Moisés. Aí Moisés falou, olha, cara, se Deus não te matar ainda hoje, só por causa da tua saliência, Deus te mata. Aí Moisés, não, aí Corá, não, Corá, não vai ser só tu, vai ser todo mundo que se meteu contigo. Não, mas não, vai ser todo mundo. Olha, vem cá, Corá, vem cá. Eu imagino que ele chama no pé do ouvido de Corá e fala, Corá, é o seguinte, se Deus não te fulminar, tu e todo mundo que seguir contigo, ele não é Deus. A Bíblia fala que na mesma hora a terra se abriu. Porque ninguém brinca com a santidade de Deus. O que Deus falou está falado. Se Ele é santo, Ele é santo. Ninguém muda, ninguém revoga, ninguém para o que Ele disse. O problema de mexer com a santidade de Deus é que tu não dá conta. O problema de se rebelar contra Ele é que ninguém nesse mundo é páreo para Ele. Se tem alguém para te se rebelar, meu irmão, no máximo, no mínimo, te rebela contra Satanás, que tu ainda tem Deus para lutar contigo. Nem contra o teu irmão te aconselho, porque isso não vem de Deus. Aleluia. Era evidente que o povo andava totalmente inclinado ao pecado, com o exemplo de Corá. Um povo separado para a santificação, que vê as maravilhas de Deus, mas ainda duvidava das decisões do Senhor. O processo de santificação nesse aspecto, ele implica em 2 pontos fortes. Diga aí, qual o primeiro? Pergunte, qual o primeiro? A submissão a Deus. A submissão é aceitar a vontade de Deus. 1 Samuel 15, 22. Rapidinho, vamos correr. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em quem obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que? E o atender melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor instituiu as leis, deu tudo bonitinho, desenhado, mas espera aí. Melhor me obedecer. E a outra é a obediência à sua palavra. João 14, 15. Vamos correr rapidinho. Obediência à sua palavra. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí eu quero te dar um exemplo aqui. Uma coisa interessante que eu pensei lá em casa, eu quero compartilhar com você. Eu vou te fazer a pergunta. Eu vou citar para você rapidamente os 10 mandamentos e você vai dizer se sim ou se não. Tudo bem? Amém? Eu vou perguntar se você faria ou não tudo isso. Você deixaria de amar a Deus sobre todas as coisas? Sim, parem de mentir. Sim. Sim, porque a gente faz isso direto. Bora falar a verdade a partir de agora? Você deixaria de amar a Deus sobre todas as coisas, sim ou não? Tem vergonha, né? A gente faz isso, irmão. Só que é vergonhoso porque quando soa em voz alta dá vergonha. Mas a gente faz isso. A gente pode deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. A gente pode não tomar. A gente pode tomar o seu santo nome em vão. A gente pode deixar de guardar os domingos e festas. A gente pode deixar de honrar pai e mãe. A gente pode ser homicida. A gente pode pecar contra a castidade. A gente pode roubar. A gente pode levantar falso testemunho. Podemos desejar a mulher do próximo. Podemos cobiçar as coisas alheias. Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo pode fazer isso, certo? Ok. Leis do Senhor. Agora vamos dar uma volta aqui no ponto atual. Qual é o nome daquela ponte, amor, mais alta que tem ali que a gente faz viagem? Como é o nome?
Alça viária. Quantos metros tem de distância? Quase 2 quilômetros. Não, de altura. Não sabe mais ou menos? Ninguém sabe mais ou menos? Uma bem alta. 400, é bastante alto, né? Tá, então tá bom. Vou fazer o seguinte. Como 100 metros ainda é pequeno, bora pegar a Torre Eiffel. É alta, né? Vamos pegar a Torre Eiffel. Quem aqui tem coragem de pegar toda a congregação, ir lá para a Torre Eiffel e se jogar assim no melhor dia da vida? Sem segurança. Pode ir, levanta a mão. Quem tem? Tem coragem, sim ou não? Olha que contraste. Para a lei de Deus você disse sim. Mas para se jogar da Torre Eiffel você disse não. Isso significa que você mais obedece às leis de Newton do que às leis de Deus. Sim ou não? Porque eu tenho certeza que na lei de Newton, a gravidade vai me espatifar no chão. Aí quando eu olho para a lei de Deus, eu falo assim, não dá em nada. Ei, o mesmo Deus que falou para Coré, eu vou te matar. A gente obedece mais o velho Newton do que as leis de Deus. Aí você vai e fala assim, não, irmã Sandra, sabe o que é? A gente tem um negócio muito legal, que é a longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Ele olha para nós e diz assim, oi, feliz. Tu tem muita coragem. Tem um negocinho chamado kamikaze. Já ouviram falar no kamikaze? Sim ou não? Kamikaze surgiu aí com o objetivo, através da religião, de se matar e matar um monte de gente se explodindo. O nome kamikaze em português, o significado dele é vento divino. Homens que voavam através dos seus helicópteros, das suas aeronaves, e cometiam suicídio em prol da religião. E o que tem de kamikaze na igreja não é pouco. Deus fala assim para ele, não entra. Ele fala, eu entro, ainda vou me explodir. Não, mas eu não vou só me explodir, eu vou levar um monte comigo. É o kamikaze gospel. Porque quando você cai espiritualmente, você tem que parar com esse pensamento egoísta. Você não vai cair sozinho, você vai levar um monte. Porque você não sabe, tem gente que está te olhando, quanto você prega bonito, quanto você varre bonito, quanto você é dedicado, o quanto você é esforçado. Ai, no teu belo dia de solidão, de tristeza, ai meu Deus, vou me afogar aqui, eu não quero mais. Aí ele dá uma de kamikaze e se explode. Ah, eu vou beber uma. Ah, eu vou ver um filme aqui pornográfico, porque é o que eu gosto, eu não está mais afim de mim, ele até me esqueceu. Aí tu vai levar uma galera contigo. Por causa das tuas crises existenciais. É quando você não pensa, não para e pensa e fala, calma aí. Eu vou lembrar do que Paulo disse. Um dia Paulo falou assim, Senhor, tem um negócio na minha carne que não é legal. Dói muito e me faz chorar quando eu tenho crises desse pecado. Ele me ataca gravemente como uma pessoa que tem... Eu imagino como uma pessoa tem crise de sinusite, aquilo atacava Paulo de uma maneira terrível que ele não conseguia explodir. Ele não conseguia escapar. E aí ele se joga nos pés do Senhor e fala, Senhor, esse pecado está me matando. Está me consumindo. Paulo não foi para a beira de nenhum bordel, não se jogou, nem fez. Ele não fez nada, ele foi para os pés do Senhor. E ele disse assim, Senhor, eu não consigo, eu não posso, sozinho, e eu não estou só. Aí o Senhor falou, Paulo, eu estou aqui, meu filho. A minha graça, só ela te basta. Só ela te basta. Aleluia. Porque quando nós esquecemos quem de fato Deus é, nós fazemos besteira. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que Ele é tão santo, tão maravilhoso, que Ele compartilha isso comigo. Deus não está em falha, nós é que precisamos responder ao seu chamado. Aleluia. Encerrando agora. E hoje nós não vivemos mais na antiga aliança, e sim na nova.
E hoje nós somos sacerdotes. Uma coisa interessante, irmãos, é que quando Deus chama a família de Levi, em especial a família de Arão, põe para mim Levítico 21:6, rapidinho. Santos serão o seu Deus e não profanarão o nome de Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor. O pão de seu Deus, portanto, são santos. Essa ordem é Deus falando para Moisés que fale para Arão. E ele fala, vocês serão santos. Agora, olha só comigo. Quando Deus chama Arão, ele fala assim, Arão, Moisés, chama Arão. Tá bom, Senhor. Arão, vem cá. Não, Moisés, não é só Arão, é a família dele. Porque quando Deus te chama, não, eu vou deixar meu filho em casa e tá no Free Fire. É você e o seu filho. Ah, Deus me chamou. Aí ele tá, eu tenho chamado. E a tua esposa, não tem? Não, irmã, é ela e Deus. Não, não é ela e Deus, não. É ela, você e Deus. Eu tenho chamado. O filho dele está desviado. Cadê o chamado do teu filho? Cadê o chamado da tua esposa, do teu esposo? Ah, irmã, a salvação é individual. Mas o processo é em grupo. Chama Arão e chama os seus filhos. Olha o que acontecia. Levítico 21:9. Rapidinho, gente, vamos terminar. Levítico 21:9. Olha o que acontecia, que o negócio era sério. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana ao seu pai, e ela vai ser queimada. Se nós vivêssemos nesse tempo, acho que uma boa parte que era dizimada. Né? O negócio é sério. Porque está profanando o nome do Senhor. Ei, ela não está dizendo que não acredita em Deus. Ela está profanando pelo Pai. E o Pai tem um chamado. Isso pesa muito sobre a vida de quem é líder eclesiástico. Se o meu marido é pastor e eu desonro a sua palavra e o seu chamado, logo eu não mereço estar aqui, nem ele. Porque uma comunidade inteira é atingida por o pecado de um. Sabe por que muitos ministérios faliram? Porque achavam que o homem era o chamado e a mulher era para ficar em casa. Quer ver uma coisa que me deixava aborrecida nos altares? É quando eu ia com meu marido e ele ia pregar e alguém olhava para mim e falava, irmã, a senhora canta? Eu dizia, irmã, eu sei ler, eu prego também. O negócio é esse de que a mulher só canta, só cada pregadora. Aí levanta a mão aí, os pregadores. Sou corajosa, que tem que glória a Deus. É, não é verdade? Irmã, a senhora canta? Eu sei ler. Eu prego também. Isso acontece com todas as mulheres que acompanham homens, não acontece? É um insulto para um pastor olhar para o homem. Olha só. Enquanto esse contraste, mas é um insulto para um pastor olhar para o homem e olhar para o homem e ver que ele não sabe pregar. Ele ia perguntar, tu canta, varão? Tu prega, varão? Ele fala, não, eu canto. Aí o homem, Então, muita mulher prega? Mas isso é da nossa cultura. Não é a ordem de Deus, isso é da nossa cultura. Olha para vocês darem glória, vocês estão rindo? Bora lá. Bora lá. Então, a família do sacerdote era uma família o quê? Escolhida, separada, diferenciada dentre as nações. Deus chamou essa nação com essa exclusividade. Agora tem um porém. O Senhor chama Arão e fala assim, Arão, senta aqui rapidinho. Estou ilustrando para vocês. É o seguinte, Arão. Não pode ter defeito na tenda. Vocês vão rir de novo, misericórdia. Por que, Moisés? Porque quem tem um olho torto não vai oferecer sacrifício. Orelha de abano, Moisés? Está escrito no texto, não estou inventando. Ah, a irmã está meio torto, não serve. O braço, cadê Mateus? Mateus, tu não entrava. Quem tinha um membro maior que o outro não entrava. Ah, irmão, meu pé 38, esse 40, tu não vai cultuar. Não, mas
esse eu enxergo bem. Apesar desse aqui não ser bom, tu não serve. Eu uso chapa, esse aqui não vai mesmo. Não podia sobrar nem faltar. Tinha que ser completo. Eu lendo esse texto me deu uma aflição, porque logo a gente pensa em primeiro plano que Deus está sendo preconceituoso. Que negócio é esse? Por que Deus não inaugura aí o negócio do... Meu nome? Que adapta as pessoas? Da inclusão. Devia ter um negócio de um culto inclusivo. Mas para Deus não. Deus fala assim, olha, dessa vez é diferente. Vai ter um tempo que vai vir o tempo da inclusão, mas não é agora. Eu vou repetir porque eu acho que tu ainda não entendeu. Vai ter o tempo da inclusão, mas não vai ser agora. Ele fala assim, ó, eu não quero que lá no futuro vocês olhem pensando que eu vou aceitar qualquer coisa. E hoje, na nova aliança, o aleijado vem físico. Mas não traz a tua adoração manca que eu não aceito. Entendeu? O cego até entra carregado, mas sem visão espiritual não aceita. Irmã, eu não tenho perna, não tenho braço, não tenho nada. Deus te aceita. Mas espiritualmente, tu está completo diante dele? Porque se antes eu não podia entrar cego, mas eu poderia oferecer qualquer coisa, hoje eu entro cego, coxo, mas ele não aceita qualquer coisa. Porque antes a necessidade estava tudo valendo. Se o meu cordeiro tivesse limpo, era fácil de analisar. Um sacerdote olhava ali, o animal está limpo, está branco, não tem mancha, não tem mácula, entra no templo que eu vou sacrificar. Hoje não, o sumo sacerdote pega o teu animal e ele olha, e ele vê se está coxo, se está manco, se está cego, se está nu, ele não aceita. Então, pior do que viver uma religiosidade é eu conhecer a santidade de Deus e saber que Ele não vai me aceitar de qualquer maneira. Põe para mim aí Levítico 21, 22, que essa vai doer. 21, 22. Levítico 21, 22. Olha só, comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. O que isso quer dizer, irmã Santa? O cego entrava, ele não cultuava, mas ele podia comer. O que isso quer dizer, irmã Sandra? Tu pode até estar como tu quiser aí. Tu vai comer o maná que está saindo daqui. Tu só não vai ofertar. Você está entendendo? Está aqui a pessoa que está no altar, que está com a vida no altar, se santificando, adorando. Ele está oferecendo o culto a Deus. E tem gente que não consegue oferecer, ele só veio para comer. Só veio comer. E é aquele crente que tem aquela frase que todo mundo vai lembrar. Ele diz assim, irmão, hoje eu não quero falar, eu quero só receber. Sim ou não? Quando esse crente falar assim, irmão, hoje eu vim só receber, tu fala assim, irmão, qual a parte do teu corpo que está faltando? Porque só era aleijado que recebia. O aleijado não entrava no santo, mas ele comia do pão. Está vivendo de migalha ao invés de se santificar para cultuar. Há quanto tempo faz que tu está só recebendo migalha aí? Hã? Há quanto tempo faz que tu entra no altar, que tu não quer oferecer nada para Deus? Está quase um inútil. Ah, irmão, eu vou só receber hoje. Que não é caixa eletrônica, irmão. Chega no templo do Senhor. Ele está inteiro, ele está bem. A comidinha dele já processou pelo intestino delgado. Já fez aquela missão. Já tomou um açaizinho abençoado. Tomou água. Está bem
cheio de saúde, o infeliz senta no banco e fala: eu vim só receber. E eu lembro que lá no coma do Covid, um monte de gente fez promessa para Deus: Senhor, quando eu for para a tua casa, você é o melhor crente. O que está faltando tu voltar para lá? Tem crente que chega no culto e ele fica com... Quem já assistiu a Casa de Cera aqui? Tudo empalhado, ó. Tem que estar falando: levanta a mão, senão ele não levanta. Dá glória, senão ele não dá glória. Respira, senão ele não respira. Ele não tem reação no culto. Não passa de um coxo espiritual. Ele não sabe quem é Deus. Ainda não conhece a santidade de Deus. Ele não sabe que Deus não aceita qualquer coisa. Ele não sabe que Deus não engole qualquer coisa. Ele não sabe que Deus não é qualquer coisa. Crente paralisado, para mim, só é uma questão: ou ele está extasiado pela glória, Francinei, vive extasiado pela glória, né, Francinei? Irmão Francinei. Ou ele está extasiado pela glória que ele ficou... Ou empalharam ele faz muito tempo. Porque é assim. Crentes assim, apesar da gente estar sorrindo, é preocupante. Porque vão viver assim uma vida. Estão acostumados porque são chamados. Ah, irmão, eu sei pregar. Tá tudo bem. Ah, irmão, não. Eu vou à igreja, tá tudo bem. Não, irmão, eu canto. Nada a ver. Deus falou assim: olha, a família de Arão todinha foi chamada para o ministério, mas eu não quero aleijado, eu não quero manco, eu não quero nada. Eu quero os aptos para adoração. Não importa o tamanho do teu talento, se tu não sabe quem é Deus. Não importa a monstruosidade do teu chamado, se tu não tem intimidade com Ele. E eu não estou falando do meu pensamento, eu estou acabando de ler para vocês inúmeros versículos. Para encerrar aqui, que meu horário foi embora. Uma mensagem para quem... Essa mensagem é só para quem gosta de receber. Aí eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Na verdade, duas. Uma em duas. Eu te pergunto: você quer ser santo? Ou você quer estar santo? Irmão, eu quero ser santo. Então o teu trabalho vai ser longo. Irmão, eu quero estar santo. Basta o culto de hoje. Amanhã só Deus sabe. Porque estar é uma característica temporária. Mas ser é eterno. Você pode sair com esse sermão daqui decorado. Estar santo hoje. Sair daqui como o melhor dos santos. Mas ser e estar é diferente. Tem crente que vai sair daqui pensando: eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu li essa mensagem, eu estudei esse texto e parei para pensar quantas vezes eu cultuei coxa, quantas vezes eu cultuei cega, quantas vezes Deus não recebeu a minha adoração, quantas vezes as minhas lágrimas não condiziam com a minha vida com Deus. E eu chego à conclusão que Deus não me chamou para estar santo. Deus me chamou para ser santo. Viver separado, escolhido para o ministério e saber que existe um Deus que zela por nós. Aleluia. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13. Rapidinho, Ítalo. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 ao 16. E nós terminamos com isso. Irmã Sandra, como eu posso ser santa? A resposta está aqui: cingindo os vossos lombos de entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência,
Quer ser santo? Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, e ele fala de Levítico: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A santidade começa conhecendo a Ele. A santidade se continua vivendo separadamente das paixões. A santidade de Deus é algo que Ele quer compartilhar conosco. Coloque-se de pé nessa noite. Se você tem desejo de viver em santidade, começa hoje.